Então, o que ele fala lá no exercício 2 da FUVEST? Exercício 2. Tem alguém com o microfone aberto aí? Acho que fechou. Bom, então aqui, ele deu a matriz A, 2 por 2, em que A é um número real, sabendo que a matriz A admite inversa, então a matriz inversa vai ser 2 por 2 também, né? Lembrando que só existe matriz inversa se o determinante for diferente de zero, né? Sabendo que a primeira coluna da inversa é essa daqui, ele só deu a primeira coluna, né? A soma dos elementos da diagonal principal. Bom, então a matriz inversa, ela vai ter o quê? A primeira coluna ele me deu, que é o quê? Esse 2A menos 1, esse menos 1. Vou inventar aí dois elementos para ela, tá? Vou inventar aqui, por exemplo, um x aqui e um y, aí ela fica 2 por 2, né? Opa, trocando de cor aqui. Então, inventei aqui uma segunda coluna. Ele só me deu a primeira coluna. A soma dos elementos da diagonal principal dessa inversa. A diagonal principal está aqui, ó. Então, ele quer saber a soma disso. A soma, então, que ele quer saber quanto vale 2A menos 1 mais o y. É isso que ele quer saber, a soma dos elementos da diagonal principal da inversa. Então, primeiro, vou usar a definição lá, que quando eu pego a matriz A vezes a inversa, a gente viu a semana passada, né? Dá a matriz identidade. Que matriz que é essa? Aquela matriz lá, 1, 0, 0, 1. Né? Então, vou apertar aqui, ver se cabe aqui. Então, vou colocar a matriz A aqui, que é lá o A menos 1, 2A mais 1 e A mais 1, vezes a inversa, que ele me deu só a primeira coluna, né? A gente inventou uma segunda coluna aí, 2A menos 1, e aqui um x e um y. Jogo da velha, né? Lembra? Prolonga aqui a linha, multiplicação de matrizes, desce aqui a coluna. Você vai achar, então, aí a inversa. Bom dia, Giovana, tudo bem? Beleza. Então, o que acontece? Então, o produto dessa matriz por essa vai ter que dar a inversa. Esse produto aí, o que vai dar? Esse elemento aqui vai ser essa linha vezes essa coluna. Então, vou fazer aqui do lado. A vezes 2A menos 1 mais 2A mais 1 vezes menos 1. 2A mais 1 vezes menos 1. Já vou colocar o resultado ali. Então, vai ficar 2A quadrado menos A menos 2A menos 1. Isso vai ficar o quê? 2A quadrado menos 3A menos 1. Tá? Esse elemento aqui de verde vai ser essa linha com essa coluna, então vai ficar A menos 1 vezes 2A menos 1, menos 1 vezes A mais 1. Tá? Bom dia, Marcela, não tem problema, a Melissa já tinha avisado, tá bom? Obrigado, querida. Bom, A vezes 2A dá 2A quadrado, menos A, menos 2A, menos A e menos 1. Ah, faltou aqui o menos 1 vezes menos 1, que daí é mais 1. Cancela esse menos 1 com mais 1, ficou o quê? 2A quadrado, menos A, menos 2A, menos 1. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 2A quadrado menos 4A. Isso é um A, a letrinha feia. Esse elemento aqui, ele é formado por essa linha, essa coluna. Então, vai ficar A vezes X mais 2A mais 1 vezes Y. 2A mais 1 vezes Y. E esse elemento aqui de laranja vai ser o A menos 1 vezes X. A menos 1 vezes X mais o A mais 1 vezes Y. Isso tem que ser igual à matriz inversa, né? Desculpa, isso aqui tem que ser igual à matriz identidade. Então, isso aqui vai ter que dar o quê? Não cabe aqui na frente, vai ter que ser igual a essa matriz aí, né? Vai ter que ser
igual a matriz identidade. Se vocês já colocaram ali, não tem problema, eu vou colocar ela aqui em cima. Isso é igual a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1. Porque aí a gente vai ficar num sistema. Ó. Eu vou ficar com o vermelho igual a 1, o verde igual a 0, o azul igual a 0, o laranja igual a 1. Daí eu vou descobrir o A, o X, o Y. Né? Vou apagar aqui, mas é um exercício demorado. Então, da parte que envolve o A, o que a gente vai ter? Tudo bem? Porque isso é igual a identidade. A matriz A vezes a inversa, que é isso aqui que deu, da identidade. Então, o vermelho é igual a 1, tá? Porque não cabe aqui na frente, né? Então, daí você vai ficar com o quê? O vermelho, esse 2A quadrado menos 3A menos 1 vai ter que ser igual a 1. O verde, que é o 2A quadrado menos 4A, 2A quadrado menos 4A vai ter que ser igual a 0. Daqui você vai descobrir, tem que descobrir um A que satisfaça as duas. Está mais fácil descobrir a verde. Na verde, o que você faz? Na verde vai ficar o quê? Vai ficar 2A quadrado menos 4A igual a 0, fatora o A, né? Ou 2A, se for 2A em evidência. 2A quadrado por 2A vai dar A, menos 4A por 2A, dá menos 2, igual a 0. Produto de dois números dando 0, ou esse é 0, né? Quer dizer, ou 2A igual a 0, que vai dar A igual a 0, ou esse A menos 2 igual a 0, que vai dar A igual a 2. O A igual a 0, o que acontece com ele? Você tem que achar um valor que satisfaça as duas, a de cima e a de baixo. Então, o 0 e o 2 satisfaz a de baixo. Será que o A igual a 0 satisfaz a de cima? Se eu colocar 0 aqui no vermelho, 2 vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, vai dar menos 1. Igual a 1, então esse aqui não serve, tá? Esse aqui não convém, não serve. Já pegando o A igual a 2, 2 vezes 2 ao quadrado vai dar 4, vai dar 8. 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar 8 menos 6 menos 1, vai ficar 8 menos 7 dá 1, isso aqui serve. Então sai que o A vale... Tudo bem, Giovana, assim que ele retornar eu admito ele, tá bom? Bom, então o A deu 2. Agora, falta descobrir o Y, né? Porque o quê? 2A menos 1 mais Y, é o que ele quer saber a soma dos elementos da diagonal principal da inversa. Daí, deixa eu fechar aqui, separar aqui, e vou pegar a segunda parte, que... Abre um pouquinho lá para mim, por favor. Bom, só para elastijar. Está muito calor aqui. Bom, então para A igual a 2, ó, o que você vai ter? Você tem lá que o azul é igual a azul, né? Quem que é o azul? O azul é o quê? AX mais 2A menos 1, mais 1, né? Vezes... Aqui é Y, tá? Corrige lá, ó. Eu fiz A vezes X mais 2A mais 1 vezes... Corrige aqui é Y. É Y, tá? Tudo bem? Isso tem que ser igual a 0. E o laranja, que é o quê? A menos 1 vezes x mais A mais 1 vezes y, isso tem que ser igual a 1. Tá? Bom, para A igual a 2, o que acontece? E o A igual a 2. Vai ficar como? A azul vai ficar 2x mais 2 vezes 2 dá 4, mais 1 vai dar 5, mais 5y igual a 0. E a laranja vai ficar 2 menos 1 vai dar 1, vai ficar x. Aqui 2 mais 1 vai dar 3, 3y igual a 1. Então, como a gente quer descobrir o y, a gente vai multiplicar a de baixo por menos 2, né, para cancelar o x. Multiplicando aqui por menos 2, a de cima vai ficar 2x mais 5y igual a 0, copiei novamente. A de baixo, no que eu multiplico por menos 2, fica menos 2x menos 6y igual a menos 2. Somo, cancela, isso vai ficar menos y igual a menos 2, daí sai que multiplica por menos 1, y vai dar 2. Tá? Para terminar, ele quer saber a soma dos elementos da diagonal, então eu preciso descobrir o x, né? A soma dos elementos da diagonal principal da inversa, que é 2a menos 1, e esse y que eu inventei, né? 2a menos 1 mais y. Então, essa soma da diagonal principal da inversa vai ficar 2 vezes o a que deu 2,
menos 1 mais 2, isso dá 4, mais 2, 6, tira 1, vai dar 5. Então, bem difícil esse da FUVEST com a primeira fase, tá? Então, 5 é a resposta. Anota aí, daqui a pouquinho a gente faz o último dessa parte. Bom, então aqui, dada a matriz A e a matriz inversa, o que a gente fez? Eu peguei A vezes X igual a B, multipliquei pela inversa desse lado, pela inversa desse lado. E aí, A vezes a inversa dá sempre identidade. E aí ficou identidade vezes X igual a inversa vezes B. Identidade vezes X é a própria matriz X, tá? E aí ficou X igual a inversa vezes B. Eu tenho a inversa, tem B, então peguei a inversa vezes B, multipliquei, deu aqui 10, 3, e aí a soma deu 13, tá? Então foi isso. Então, I elevado a zero é 1, I a primeira é I a segunda é menos 1, e a terceira é I quadrado vezes I, dá menos 1 vezes I, dá menos I. E a quarta vai ser nossa referência também, é menos 1 vezes menos 1, isso aqui vai dar 1. Isso vai dar 1. Então, o que acontece? Se você quiser saber I elevado a 13, por exemplo, I elevado a 13, o que você vai fazer? Você sabe que I a quarta é 1. Então, ó, isso aqui é I a quarta, vezes I a quarta, vezes I a quarta. Já tem 12 aí, né? Vezes I a primeira. Isso aqui tudo dá 1, né? Então, isso aqui vai dar I a primeira. Mas, professor, e se fosse I elevado a 2021, por exemplo? Você não vai ficar separando I a quarta vezes I a quarta, né? Então, a regrinha prática é o quê? Você pega o 13, divide por 4, porque o I a quarta é 1, né? Isso vai dar 13 e vai deixar resto 1, né? Resto 1. Então, vai ser igual a esse resto aqui, né? Então, na verdade, o que a gente fala? Que I elevado a N vai ser igual a I elevado a R, onde o quê? Onde quem vai ser o N? Quem vai ser o R? O R vai ser a divisão de N por 4. Quando você pega N por 4, vai dar um quociente que... Tudo bem, Matheus, não tem problema. Então, vai dar aqui, vai sobrar um resto R. Então, o que interessa para a gente é esse resto. Esse resto, o que acontece? Ele é menor que 4, né? E ele é maior ou igual a 0. Se o resto for 0, o I elevado a N vai ficar I igual a I elevado a 0, tá? Por exemplo, o I elevado a 8. 8 por 4 deixa resto 0. Então, é igual a I elevado a 0, que é 1. Se o resto for 1, na divisão por 4 sempre vai deixar resto 0, 1, 2 ou 3. Divisão natural, euclidiana, né? I elevado a N vai ser igual a I a primeira, que é o próprio I. Se o resto for 2, na divisão de N por 4, você vai ficar com I elevado a N igual a I elevado a 2, que é menos 1. E se o resto for 3, você vai ficar com I elevado a N igual a I elevado a 3, que é I quadrado vezes I, né? I quadrado é menos 1, né? Vezes I vai dar menos I. Então, I elevado a qualquer potência natural, ou vai dar 1, ou menos 1, ou I, ou menos I, né? Quer dizer, daqui a gente conclui que I elevado a N, ele pertence a esse conjunto aqui. Ou ele vai ser menos 1, ou I, ou menos I, né? Tudo bem? Porque quando eu divido por 4, o resto ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 3. Então, você tem aqui um período, né? Um ciclo aqui, um período, né? Tudo bem? Quer dizer, I elevado a qualquer potência dá sempre ou I, ou menos I, ou 1, ou menos 1. Se sobrar 0, I elevado a 0 é 1. Se sobrar 1, vai dar I. Se sobrar 2, vai ser menos 1. Se sobrar 3, e a terceira é menos I, né? Então, você tem um período, tá? Então, eu tenho os slides aí já prontos, mas eu gosto de escrever isso, né? Pode passar? Então, eu vou dar uma limpada aqui, tá? Bom, fim, eu Oi? tenho uma pergunta. Pode falar. Por que a gente divide por 4 e não qualquer outro número? Por que eu divido por 4? É isso que você Sim. perguntou? Eu não entendi direito.
Sim, para você poder descobrir o valor de N e R, por que você divide por 4? Tem algum motivo Porque você viu que específico? I a quarta, ó, I a quarta não é I quadrado vezes I quadrado, não dá um elemento neutro, né? Então, por exemplo, a 13, eu escrevi como I a quarta, que é um, vezes I a quarta, que é um, vezes I a quarta, que é um, então isso aqui vai ficar um. Então, vai sobrar o resto aqui, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber I elevado a 2021, bom, você não vai ficar escrevendo, isso aqui é I a quarta, vezes I a quarta, várias vezes, né? E aí vai sobrar, porque vai sobrar um I elevado ao resto aqui, né? Porque aqui, isso aqui tudo vai dar um, né? Então, o que que eu faço? Eu pego lá o 2021 e divido por 4. Bom, dos critérios de divisibilidade por 4, não sei se vocês lembram, quanto que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos forem divisíveis por 4, né? Tudo bem? Por quê? 2.000 com certeza é divisível por 4. O 100 não é divisível por 4, então daqui para cá com certeza é. Então basta você pegar os dois últimos, tá? Eu sei, os professores vão falar, professor, alunos, dividam 2021 por 4. Não, na verdade não precisa, basta pegar os dois últimos, tá? Porque se eu pensar em 136, o 100 com certeza é divisível por 4. Isso aqui é divisível por 4. Aí tem que ver isso aqui, que o resto vai deixar, tá bom? Então, pega só os dois últimos algarismos. O que que acontece? O número é divisível por 4 se os dois últimos algarismos, o número formado pela unidade pela dezena, for divisível por 4. 21 por 4 vai dar 5, vai sobrar 1. Então, o que que acontece com isso aqui? I elevado a 2021 é igual a I elevado a 1, que é o próprio I. Tá? Mas por que, Rafa? Por exemplo, eu quero saber I elevado a 15. Para não ter que ficar escrevendo aí a quarta, que é 1, vezes I a quarta, que é 1, vezes I a quarta, que é 1, que já deu 12, vezes I a terceira, e isso tudo dá 1, né? Porque o I a quarta a gente viu que é 1, né? I a quarta, o que que era? Era I quadrado vezes I quadrado, né? É menos 1 vezes menos 1, isso dá 1. Então, essa parte toda cancela, tá vendo? Sobra o I a terceira. Mas o que que você faz? Você pega lá o 15, divide por 4, dá 3. Por que 3? Porque tem I a quarta 3 vezes, não tem I a quarta 3 vezes? Isso não me interessa. E sobra 3, né? 3 vezes 4, 12, sobrou 3. O que me interessa é esse resto aqui, né? Então, daqui sai que I elevado a 15 é igual a I elevado a 3, que é I quadrado, né? Menos I, vezes I, dá menos I, isso aqui, né? Tudo bem, Rafa? Então, eu pego e divido por 4, porque o I a quarta dá 1, tá? Oi, Júlia, nesse caso sempre vai aparecer o I. Isso, a gente está falando de potências aqui, né? Sempre tem que ter um I elevado a alguém, né? Tá? Então, I elevado a uma potência N igual a I elevado a R. Quem que é esse R? É o resto da divisão de N por 4, tá? Tudo bem? Será que ficou mais claro? Bom, eu vou seguir aqui. Deu para entender sim, Tá. no Eu fim, vou seguir aqui obrigado. o que ele coloca lá, mas eu gosto de escrever mesmo, eu não gosto de ficar pegando as coisas prontas. É assim, ó. Então, I elevado a N é igual a I elevado a R, né, que ele coloca aqui, onde quem que é esse R? É a divisão de N por 4, sobra um resto R, tá? Outra coisa importante, deixa eu voltar lá, quando eu pego 4 potências consecutivas do I, porque, ó, observe 4 potências consecutivas. Se eu pegar aqui 1 mais I menos 1 menos I, vai dar 0. Professor, e se eu começar um pouquinho mais adiante? Quaisquer 4 que você pegue, sempre vai dar 0. Vamos pegar um exemplo aqui. Opa, deixa eu voltar lá. Por exemplo, se eu pensar em I elevado a 50, mais I elevado a 51, mais I elevado a 52, mais I elevado a 53. Não são 4 potências consecutivas do I? O 50 por 4 deixa resto 48, deixa resto 2. O 51 vai deixar resto 3. O 52 dá resto 0. E o 53 vai deixar resto 1, tá? Bom, o I quadrado é menos 1, o I ao cubo é menos I, o I elevado a 0 é 1, o I a primeira é I, tá vendo? Isso dá 0. Então, sempre que você pega 4 potências consecutivas do I, I elevado a N, mais I elevado a N mais 1, a gente vai trabalhar em 2 exercícios com isso. Mais I elevado a N mais 2, mais I elevado a N mais 3, isso sempre vai dar 0, tá? 4 potências consecutivas naturais para N, para todo N pertencente aos naturais, tá? Isso sempre vai dar 0, tá bom? Pode ser quaisquer, podia ser I elevado a 100, 101, 102, 103, né? Tudo bem? Quaisquer 4 que eu pegue aqui, consecutivas,
Sempre vai dar zero, porque vai ter o menos 1, menos i, 1, i, né? Então, quaisquer 4 que eu pegue sempre dá zero. Tudo bem? Então, eu vou fazer os exercícios. Se não tiver claro, depois vocês me falam. Então, aqui no exercício 1. I elevado a menos 343. Bom, tem que ser natural, né? Bom, o que a gente tinha lá? Que A elevado a menos N, lá de potência, era 1 sobre A elevado a N, que ficava 1 elevado a N, que é 1, né, sobre A elevado a N. Então, isso dava 1 sobre A elevado a N. Quer dizer, lá de potência, nada a ver aqui com complexos. Então, isso aqui é 1 sobre I elevado a 343. Tudo bem? Bom, o que eu faço? Pego 343 e divido por 4. Lembrando que você não precisa pegar o 343, basta pegar os dois últimos. Por quê? Com certeza 300 é divisível por 4, né? Então, critério de divisibilidade por 4, vocês tiveram isso, acho que anteriormente, né? O número é divisível por 2 quando ele é par, né? O algarismo das unidades é par. Por 3, a soma dos algarismos tem que dar divisível por 3. Por 4, a soma dos dois últimos algarismos tem que ser divisível por 4. Por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então, pega aqui 43 por 4, vai dar 10, né? E vai sobrar 40, vai sobrar 3. Tudo bem? Então, pego só isso aqui, ó, não precisa pegar todo o número. Ah, professor, eu aprendi que dividir todo. Tudo bem, vai dar mais trabalho, tá? Bom, então você fica aqui com... Então, daqui sai o quê? Que I elevado a 343 é igual a I a terceira, e é I quadrado vezes I, né? Que é menos 1 vezes I, isso dá menos I, né? Menos I. Tudo bem? Então, voltando lá no exercício, vai ficar 1. Vai ficar 1 sobre menos I, né? Tudo bem? Isso aqui deu I a terceira, que deu menos I. Bom, o que eu faço aí para assumir com esse denominador? Multiplico por I em cima e embaixo. Isso vai ficar, em cima vai ficar I. Embaixo vai ficar menos I quadrado, né? Isso é igual a quem? Vou continuar aqui, tá? Então vai ficar I, embaixo é menos 1. Então fica I sobre menos 1 vai dar 1. Então isso é igual a I. Então a resposta é I, que é a alternativa B. Então recapitulando. I elevado a menos 343, a gente inverteu, ficou 1 sobre I elevado... Aí nada a ver com números complexos, com potência, né? Pegamos o I elevado a 343, pega o 343 dividido por 4, lembrando que você não precisa pegar o 3, basta pegar os dois últimos algarismos, tá? 43 por 4 vai dar 10 e vai deixar o resto do 3. Então, I elevado a 343 é igual a I elevado ao resto, tá? I a terceira I quadrado vezes I vai dar menos 1 vezes I, dá menos I. Tudo bem? Então, fui lá no lugar do I elevado a 343, coloquei o menos I. E aí multipliquei por I, você não pode deixar I no denominador, né? E aí em cima ficou 1 vezes I, ficou I. Embaixo ficou menos I vezes I, dá menos I quadrado. E esse I quadrado é menos 1, então ficou menos 1, que é 1. Tá? Então essa é a resposta. Está lá na alternativa B. Deu aí I. Ok?